e a glória de ser discípulo de Cristo. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está, e leia a palavra do Senhor juntamente conosco. Palavra esta que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a seguir. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 21 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Último versículo: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Meus queridos irmãos, quando olhamos para esta passagem, nós vemos o preço e a glória de ser discípulo de Jesus. Depois que Jesus deixa claro aos seus discípulos quem ele é e o que ele faz, agora ele passa a uma nova etapa de seu ensino. Revela agora aos seus discípulos a paixão, o preço a ser considerado para aqueles que o seguem. Quando olhamos o escritor dizendo que a revelação sobre a pessoa do rei leva à revelação sobre o seu programa, que serve ao propósito de explicar a necessidade da cruz, da qual muitos não entendiam. Mas nesta passagem nós trataremos aqui de 6 pontos ou 6 verdades importantes sobre a morte de Cristo. Primeiro, nós vemos a necessidade
imperativa. Havia uma necessidade. Longe de o Messiado de Jesus cumprir as exigências populares da quebra de um jugo político, o próprio Messias seguirá para Jerusalém e sofrerá muitas coisas pelas mãos dos líderes de seu povo, como também pelas mãos dos anciões, pelas mãos dos principais sacerdotes e também dos escribas. Os anciões, meus queridos irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui que os anciões, eles são os respeitáveis líderes da comunidade. Já quando olhamos os principais sacerdotes, ali eles eram a elite do grupo dos saduceus. Quando olhamos para os escribas, quem eram eles? Eles eram os eruditos, os conhecedores da lei, conhecedores, os eruditos em Bíblia, membros do grupo dos fariseus. Esses três grupos, meus queridos irmãos, formavam ali o sinédrio, que era o concílio oficial que governava a vida religiosa e política dos judeus. Então aqui nós vemos, a partir do versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, Jesus, ele declara aos seus discípulos tanto a sua morte como a sua ressurreição. Jesus, ele declara aos seus discípulos tanto o seu sofrimento como a sua recompensa, tanto a sua humilhação como a sua exaltação. Jesus, aqui, ele tem o pleno discernimento do que vai lhe acontecer. Ali a sua morte não será um acidente, nem a sua ressurreição será uma surpresa. Não, Jesus, ele sabe que embora todas as coisas, todas as estradas que levam para longe de Jerusalém estejam abertas diante dele, é a estrada para Jerusalém que ele tem que partilhar. E é nessa santa cidade, ou a cidade santa, que ele terá de sofrer indignidades, injustiças nas mãos das autoridades religiosas. Ele terá que ser morto e também irá ressuscitar no terceiro dia. Era necessário que Jesus pegasse a cidade, pegasse a estrada para Jerusalém. Se fosse qualquer um outro, pegaria a estrada para longe de Jerusalém. Mas Jesus, ele deveria descer a Jerusalém. Quando olhamos uma reprovação reprovada, o versículo 22 e o versículo 23 do capítulo 16, olha o que a Bíblia fala ali. Acompanha na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22 e 23. Ali diz: e Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Meus queridos irmãos, essa pormenorizada e medonha previsão ali dos sofrimentos que aguardavam ali Jesus provoca horrores no coração
de um discípulo chamado Pedro. E esse discípulo chamado Pedro, ele olhava para Jesus e ele pensava que o Deus vivo deva submeter seu filho a tal humilhação e crueldade, e mais do que ele podia ouvir. Não entrava na cabeça de Pedro que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, passaria por essa humilhação. Talvez pensando, a gente poderia pensar que a explosão de Pedro reprovando Jesus fosse talvez bem intencionada, mas revelou ali tão completa incompreensão da vocação de Jesus, que se ele lhe desse ouvido, estaria fazendo precisamente o que o diabo o tentara fazer quando foi tentado lá no deserto. Se vocês abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 4, vocês vão ver Satanás tentando Jesus para fazer o quê? Para fazer Jesus não chegar até a cruz. Então, quando eu olho essa repreensão de Pedro, ela significa, imagina Pedro dizendo: Jesus, Deus te perdoa por dizer uma coisa tão errada e chocante como você falou. Na perspectiva de Pedro, no pensamento de Pedro, na cabeça de Pedro, Messias e sofrimento eram duas realidades irreconciliáveis. Porém, a religião humanista, que subtrai a cruz, é de inspiração satânica. Hoje nós vemos muitos querendo servir a Jesus, mas não querendo carregar a sua cruz, querendo o Cristo sem cruz, querendo alcançar um céu sem cruz, querendo o evangelho sem cruz. Mas esse evangelho sem cruz não vem de Cristo. Esse evangelho sem cruz vem de Satanás, o adversário das nossas almas. O mesmo Pedro que acabara de ser declarado bem-aventurado por Jesus, por sua profissão ali de fé tão cristalina e robusta, chamando Jesus ali: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora Pedro chama Jesus à parte e passa a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A resposta que Jesus deu a Pedro, versículo 23, diz bem assim: e Jesus, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Imagina, né? Se a igreja estivesse fundamentada sobre Pedro, estaria sendo edificada sobre uma areia movediça. Os romanos dizem que a igreja está fundada em Pedro, mas Pedro é um homem que tanto no mesmo momento ele está a favor de Deus, quanto no mesmo momento ele está contrariando o projeto de salvação. O Pedro elogiado por Jesus é imediatamente
imediatamente o Pedro repreendido por Jesus. O Pedro que recebe a revelação do Pai, é imediatamente o Pedro instrumentalizado por Satanás. Quando eu olho, meus queridos irmãos, corretamente, eu penso que não há instrumentos de tentação mais temíveis do que amigos bem intencionados, que se importam mais com o nosso bem-estar do que com o nosso caráter. Em Pedro, Satanás, que fora expulso, voltara agora mais uma vez. Se lembra que Jesus, lá no deserto, Mateus 4 e Lucas 4, versículo 13, nós vemos Jesus ali repreender Satanás. Mas o versículo fala: e Satanás se ausentou por algum tempo, se afastou por algum tempo. Meus queridos irmãos, o inimigo de nossas almas, ele se afasta, mas ele volta. Ele se afasta, mas ele vai investir de novo. Ele se afasta, mas ele vai dar mais um golpe. É claro que Jesus não está dizendo com isso que Pedro era Satanás. Não, nem que estivesse possesso, também não. Nem mesmo Jesus está mandando Pedro sair dali, também não. Jesus, meus queridos irmãos, ele está vendo das palavras de Pedro a mesma tentação de Satanás no deserto. Ele está vendo das palavras de Pedro as mesmas palavras que Satanás usou no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 13. E ele se ausentou por algum tempo. Quer ver? Lucas capítulo 4, versículo 13, o que diz ali? Abre a sua Bíblia. Lucas 4 e 13 diz bem assim, ó: e acabando o diabo da toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E agora ele está de volta. E agora ele está de volta usando Pedro para tentar Jesus a fugir da cruz. Satanás é que deve sair em retirada. Satanás é que deve bater em retirada. Pedro não. Pedro é apóstolo. Pedro é chamado. Pedro é o escolhido. Pedro ali é um vaso que está sendo moldado pelas mãos de Deus. Quem é que tem que bater em retirada? O inimigo de nossas almas. Satanás tem que sair. Pedro fica. Jesus continuará investindo em Pedro, mas não com influência do inimigo. Mas pastor, quando olhamos para a palavra de Deus, quando vemos essa reprovação reprovada, eu vejo também um preço a ser considerado. Que preço é esse? Jesus fala no versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus dizendo bem assim: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos, a penosa lição que Pedro e todos os apóstolos tinham que aprender ali com Jesus era que seguir a Jesus significava seguir a um Jesus crucificado. Seguir a Jesus, seguir a Cristo, portanto, é estar preparado para sofrer
a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É obliterar o eu como princípio dominante da vida, a fim de transformar Deus nesse princípio. Quem é que estará no controle das vossas vidas? Ele, Jesus. E essa passagem é de particularmente, ela é pesada e solene. Aquele que não se dispôs a carregar a sua própria cruz, não também receberá a coroa da vida. A grande tensão aqui, meus queridos irmãos, desse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 21 em diante, a grande tensão aqui é entre encontrar prazer neste mundo à parte de Deus e encontrar Deus nesse mundo e todo o nosso prazer dele. Quando Jesus fala para os discípulos, ele sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás dele por causa dos milagres, por causa dos prazeres terrenos, não estavam dispostos a trilhar o caminho da renúncia, o caminho aonde eles tinham que pagar o preço do discipulado. E Jesus ali não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige o mesmo dos seus seguidores. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Versículo 24. Foram várias tentativas, quando nós olhamos na Bíblia, várias tentativas que ali chegou-se para Jesus se afastar da cruz. Satanás o tentou no deserto, a multidão quis ali fazê-lo rei, Pedro tentou também reprová-lo, mas Jesus rechaçou todas as propostas com veemência. Por quê? Porque Jesus precisava ir à cruz. Imagina se Jesus não tivesse morrido na cruz. Aonde estaria nós? Aonde estaria eu e você nesse momento? Será que teríamos o direito de salvação? Será que teríamos o direito do perdão? Tenho afirmado esses requisitos, meus queridos irmãos, que Deus deu para o Messias. Nós vemos algo interessante. Jesus, ele declara agora as exigências de Deus para o discípulo. A natureza, o caminho do discípulo são agora padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde ele está indo. O discipulado é uma proposta oferecida a todos indistintamente. A todos. Jesus, ele se dirige não apenas aos discípulos, mas também à multidão que estava ali. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado não é apenas para o
uma elite espiritual, mas para todos quantos quiserem seguir a Cristo. É para todos uma questão de vida ou morte, de vida eterna ou em oposição à morte eterna. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meus queridos irmãos, Jesus aqui ele mostra o preço do discipulado. Jesus aqui ele mostra o preço do que é ser um discípulo de Jesus. Meus queridos irmãos, no Evangelho de Mateus capítulo 16, aqui nos mostra que seguir a Jesus é seguir o crucificado. Seguir a Jesus não é somente fazer parte de uma comunidade evangélica. Seguir a Jesus não é somente ter um título, uma carteira de membro, ou fazer parte de um ministério. Não. Jesus aqui, no Evangelho de Mateus, ele nos mostra o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? O preço do discipulado é abraçar um projeto que exige renúncia. O preço do discipulado é abraçar um projeto que exige sacrifício. O preço de um discipulado é abraçar um projeto que exige perseverança. Ser discípulo de Cristo não é apenas professar doutrinas certas. Não. Ser discípulo de Cristo é seguir a Cristo, o Cristo crucificado. Ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo e também tomar a sua cruz. A proposta para quem quer seguir a Cristo, a proposta para quem quer seguir ao caminho para o céu, a proposta de Jesus não é para uma vida de amenidades. A vida cristã, a vida de um cristão verdadeiro, um seguidor de Cristo, não é um convite para o parque de diversão. Não, mas é um convite a uma jornada de renúncia, a uma jornada de morte, a uma jornada aonde eu me diminuo e Ele aumenta na nossa vida. Essa é o preço do discipulado em nossas vidas. Jesus, Ele só tem uma espécie de seguidor. Essa espécie de seguidor se chama discípulos. Estamos na geração aonde a internet, aonde a pessoa ela é valorizada pela quantidade de seguidores que tem nas suas redes sociais. Porém, esses seguidores, essas redes sociais não lhe dão o milagre que você precisa. Você pode ter 2 mil, 3 mil, 4 milhões, 5 milhões de seguidores, mas no mesmo momento que você tem, você pode não ter mais, você pode ser cancelado. Agora, Jesus não. Para ser seguidor de Cristo, é necessário que você cresça, que você se diminua, que você se humilhe para crescer. Ele ordenou a sua igreja a fazer discípulo e não admiradores. Meus queridos irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou falar hoje, inclusive no meio evangélico, inclusive no meio, muitas das vezes, de lideranças cristãs. Hoje estão mais preocupados em seu status, estão mais preocupados em seus admiradores, estão mais preocupados em mostrar o seu nome e a sua imagem,
fazer. Cristo mandou a igreja: ide, ensinai a todas as nações, fazendo discípulo, discipulando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esse é o preço do discipulado. O discipulado é mais fascinante projeto de vida. Alguns aspectos importantes que nós vemos aqui nesse estudo bíblico é que o discipulado, ele é um convite pessoal, não é um convite coletivo, é um convite pessoal. Jesus, ele começa ali com um chamado condicional: se alguém quer, se alguém quer. Vivemos hoje um evangelho onde pessoas só servem a Deus quando tem vontade, pessoas só buscam a casa de Deus quando bate a vontade. Se não tem vontade, não vão. Se surgir outra coisa, eles trocam a casa de Deus por coisas desse mundo. Mas Jesus não obriga ninguém a servir a Ele. Jesus não obriga ninguém a seguir a Ele. Mas Ele diz: para entrar no céu, tem que seguir os meus passos. Jesus, ele começa com um chamado condicional. Se alguém quer, se alguém quiser, quem sabe nesta live, nesse programa, quem sabe aqui hoje nesse vídeo, você que está me ouvindo, através do Instagram, através do YouTube, através aí do Facebook, se alguém quiser mudança de vida, se alguém quiser restauração, se alguém quiser cura, se alguém quiser milagre, se alguém quiser renovo, Jesus está falando: se alguém quiser. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar a Jesus como Salvador. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado. Mas Jesus faz o convite: quem quiser, quem quiser. Ele fala: a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Ele diz: se alguém quiser. E é preciso existir uma predisposição para seguir a Cristo. Meus queridos irmãos, se você não fazer a tua parte, como você vai esperar que Cristo faz a parte dele? Você quer que Deus opere milagre na tua vida, mas você não faz a sua parte. Você quer que Jesus perdoe os teus pecados, mas você não faz a tua parte. Pastor, eu estou esperando Jesus fazer a parte dele. Ele já fez a parte dele. Quando foi pregado na cruz do Calvário, ele já fez a parte dele. Quando foi cuspido, quando foi esbofeteado, quando foi desprezado, ele já fez a parte dele por mim e por você. Agora só precisa você fazer a sua parte. E ele diz: se alguém quiser. Jesus, ele mencionou 4 tipos de ouvintes: os endurecidos, os superficiais, os ouvintes ocupados e os ouvintes receptivos. Se lembra daquela passagem que Jesus fala sobre o semeador e os tipos de terreno? Pois é, trazendo para esse estudo nos dias de hoje, nós vemos que muitos querem apenas o glamour do evangelho, mas não querem a cruz. Querem os milagres, mas não querem a renúncia. Querem
de seguir a Cristo não é de qualquer maneira. Hoje nós vemos um liberalismo, hoje nós vemos um cristianismo que não se condiz, não se encaixa com o seguir a Cristo. Nós vemos um evangelho fácil, mas o preço de seguir a Cristo, ele não é barato. O preço de alcançar a salvação não é barato. Quem sabe você foi ensinado a ser um frequentador de igreja. Quem sabe você foi ensinado a ser um cristão apenas de aparência. Mas nada disso vai adiantar. Nada disso vai te colocar dentro do céu. O que te vai colocar dentro do céu é você se tornar um discípulo de Cristo. Mas o que é ser um discípulo, pastor? Discípulo é ser um seguidor. Discípulo é andar por onde ele andou, fazer o que ele fez e carregar a cruz como ele carregou. Pastor, mas então eu devo morrer como ele morreu? Não, a tua cruz vai ser trocada por uma coroa. A cruz dele foi trocada por uma coroa de espinho, para nós sermos salvos. Mas a nossa cruz não. A nossa cruz é a nossa chave para entrar no céu. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, leve a sua cruz, não tenha vergonha do evangelho da cruz. Oh, aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, a mensagem que para os judeus era escândalo, a mensagem que para os gentios era ali loucura, essa mensagem é a mensagem de salvação. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Deus. Quando a Bíblia fala no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, ali diz: então disse Jesus aos discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo. Ser discípulo não é ser um ostentador de Cristo, não. Ser de Cristo é ser um seguidor. O que é ser um seguidor? Seguidor é você estar acompanhando, é você estar caminhando. Um discípulo, ele segue as pisadas de Cristo. Para você dizer que é cristão, você precisa andar como Cristo andou. Para você dizer que é cristão, você precisa falar como Cristo falou. Pastor, mas Jesus teve hora que ele foi como uma ovelha muda. A Bíblia diz que como ovelha muda não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro. Exatamente. Tem hora que você precisa fechar sua boca um pouco. Tem hora que você precisa fechar a sua boca um pouco. Reclamar menos, murmurar menos, falar menos dos teus irmãos, criticar menos, parar de ficar achando defeito na vida dos outros. Um discípulo de Cristo, ele também precisa emudecer na hora da prova. Ele também precisa ficar de boca fechada na hora da tentação. Ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo também precisa seguir a Cristo, não para o sucesso, mas para o Calvário. Não há coroa sem cruz, meus queridos irmãos. Não há céu sem renúncia. Ser discípulo
para o caminho da morte. Jesus diz: vir após mim, e o ligar-se a Cristo como seu discípulo. Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava falando que lá ele ia cair nas mãos dos anciões, ele ia cair nas mãos dos sacerdotes, ele ia cair nas mãos dos fariseus, ele ia sofrer, ele ia ser entregue. Mas ele não fugiu do caminho, ele não fugiu ali do propósito, ele não fugiu ali do que estava traçado para acontecer com ele. O discipulado, meus queridos irmãos, é um convite para uma renúncia radical. É um convite para você parar de pensar em você e pensar em Cristo. Cristo, ele nos chama não para afirmação do eu, mas Cristo, ele nos chama para a sua renúncia. Nós precisamos depor as armas antes de seguir a Cristo. Nós precisamos abdicar do nosso orgulho, da nossa soberba, antes de seguir a Cristo. Nós precisamos abdicar de nossa presunção, de nossa autoconfiança, antes de seguirmos as pisadas de Jesus. Em tementes, negar a si mesmo não significa aniquilação pessoal, mas rendição total à vontade de Deus. Não é mais eu, e se Ele em mim, não é mais a minha direção, mas é a direção dele em mim. Não é mais a minha palavra, mas é a palavra dele na minha boca. Seguir a Cristo é isso. Esse é o preço do discipulado. O preço do discipulado, meus queridos irmãos, quando nós vemos, eu olho que o discipulado é um convite para morrer. Sim, no capítulo 16, versículo 24, no finalzinho diz: siga-me. Mas seguir para onde, pastor? Estou indo para Jerusalém. Estou indo para Jerusalém. Mas Jesus, lá em Jerusalém, eles vão prender, eles vão te levar à cruz, eles vão zombar da tua cara. Fuja de Jerusalém. Jesus fala: estou indo a Jerusalém. Quem quiser, negue-se a si mesmo e siga-me. Quer vitória? Jerusalém. Não fuja de Jerusalém. Quer milagre? Jerusalém. Não fuja de Jerusalém. Quer vitória? Jerusalém. Não fuja de Jerusalém. Mas pastor, Jerusalém tem Gólgota, Jerusalém tem cruz, Jerusalém tem sepultura. Eu quero dizer para você que nada disso prendeu Jesus, nada disso derrotou Jesus, mas muito isso fez dele mais que vencedor pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ressuscitou no terceiro dia, mas ele precisou ir a Jerusalém. Tomar a cruz, meus queridos irmãos, é abraçar a morte, é escolher a vereda do sacrifício. Muitos hoje querem seguir a Cristo, mas não querem abraçar a cruz. Querem seguir a Cristo, mas não querem andar com a cruz. Querem seguir a Cristo, mas não querem carregar cada dia a sua cruz. Por quê? Porque a cruz era um instrumento de morte. A cruz, quem carregava a cruz, era uma morte vergonhosa. Uma morte é onde muitas das vezes nem a família acompanhava. Para onde esses mortos, esses carregadores de cruz estavam sendo levados. Mas o versículo 21 do capítulo 16 diz
que era necessário que sofresse muitas coisas. Jesus fala, era necessário. Quando nós olhamos para essa linha de hermenêutica, interpretação, aqui nós vemos muitos textos bíblicos que nós encontramos essa palavra, era necessário. Era necessário, meus queridos irmãos, que aquela embarcação onde o apóstolo Paulo estava, com aquele monte de prisioneiro, ali veio ao naufragar. Era necessário que eles fossem ali, boiando, nadando, segurando nas madeiras daquele barco e fosse dar naquela ilha. Era necessário que Paulo sozinho estava juntando gravetos para acender a fogueira, para ali aquecer aquele grande povo. Era necessário que aquela víbora entre os gravetos mordesse a mão de Paulo. Era necessário, para quê? Para chegar até lá na casa de Paulo. Havia um milagre para acontecer, mas era necessário ali. O caminho era o naufrágio. Para Paulo pegar lá em Roma, para Paulo pegar diante lá de César, para Paulo ali converter todos os soldados pretorianos, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Foi necessário que alguém quisesse matar ele em Jerusalém. Era necessário para ele ser levado a Roma. Os discípulos não queriam passar por Samaria, e Jesus fala, é necessário passar por Samaria. Por quê, pastor? Porque ela tem uma alma. Samaria também tem alma. Samaria também tem salvação. Samaria também vai ser alcançado pelo meu amor. Mas é necessário passar por lá. A carta dos Hebreus, ela fala sobre a crucificação de Jesus com termos fortes. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6, ali diz que ele foi expondo ali a ignomia. Na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 26, ali diz que o opróbrio de Cristo. Na carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, ali diz que de quem fez caso algum, ali da sua ignomia. Na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 12, ali diz que ele sofreu fora da porta. Na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 13, ali diz que ele, levando o seu vitupério, pastor, o que o condenado faz sob o coração, o discípulo de Cristo faz de boa vontade. A cruz, ela não é apenas um emblema. A cruz, ela não é apenas um símbolo cristão. Muitas pessoas andam com o símbolo, a cruz no peito, outros se tatuam, outros fazem. Não, a cruz não é isso. A cruz é um instrumento de morte. Lucas fala sobre tomar a cruz dia a dia. Capítulo 9, versículo 23 de Lucas, a Bíblia fala, capítulo 9, 23, que diz bem assim: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. A cruz de cada dia. O discípulo é alguém carimbado a morrer. E essa cruz, obviamente, essa cruz não é uma doença. Muitas pessoas acham que a cruz, que diz aqui o versículo, a cruz do dia a dia,
que nós temos que carregar não é uma doença, um inimigo, ou uma fraqueza, uma dor. A cruz do dia a dia não é um filho rebelde, casamento, um problema, infeliz. Quando nós olhamos os monges, eles viram nessa cruz a exigência da autoflagelação e da renúncia ao casamento. Mas a cruz não é isso. Essa cruz, porém, remete à nossa disposição de morrer para nós mesmos, de morrer para os prazeres e deleites. Essa cruz nos remete a considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Quando o inimigo vier, você pecou, você mostra e diz: aquele homem não peca mais, aquele homem já morreu, aquele homem não existe mais. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Levar a cruz de cada dia é você morrer para o velho homem e viver para Deus. O discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Segue-me, Jesus falou, segue-me. Pastor, o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo, meu querido irmão que está me ouvindo, é algo sublime. Seguir a Cristo é algo dinâmico. Esse desafio nos é exigido todos os dias, em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossos propósitos, em nossos sonhos e realizações. Nós somos provocados a seguir a Cristo. Seguir a Cristo é imitá-lo. Seguir a Cristo é fazer o que Ele faria em nosso lugar. Seguir a Cristo é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Tem muita gente que é cristão, que diz que é cristão, mas na hora que é para fazer as coisas erradas, eles fazem. Mas quem segue a Cristo é inimigo do mundo e é amigo de Cristo. Quem segue a Cristo é viver a vida na perspectiva de Cristo, é pensar como Cristo pensa, é falar como Cristo fala, é andar como Cristo anda. Se fosse negociar, negociar como se fosse negociado Cristo. Seguir a Cristo é confiar nele. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguir a Cristo é ter a mente de Cristo, é caminhar nos seus passos, é obedecer ao seu comando. Tem muita gente hoje que está fazendo o papel dos fariseus. Os fariseus, quando pegaram aquela mulher em adultério, eles levaram diante de Jesus, mas eles levaram questionando Jesus, para ver se Jesus iria falar, para ver o que Jesus iria dizer, para depois eles querer apedrejar a mulher. Tem muita gente fazendo isso nos dias de hoje. Isso não é ser cristão. Isso não é temente de Cristo. Isso não é caminhar como Cristo caminha. Não, isso aí é ser fariseu.
O que você está fazendo para o seu irmão, para o seu próximo, não está fazendo para ajudar ele, você está fazendo para prejudicar ele. Isso não é temente de Cristo, isso é temente do inimigo. Então presta atenção, o que é ser seguidor de Cristo? Que talvez você possa estar equivocado no Cristo que você está servindo. Pelas tuas atitudes se percebe qual é o Deus que você está servindo. Porque Cristo fala diferente, Cristo age diferente. Cristo não fica julgando o seu irmão, Cristo não fica julgando a sua irmã, Cristo não fica maltratando, não. Cristo ama. Entendeu? Mas o que os fariseus faziam? Os fariseus faziam perguntas para Cristo. Os fariseus faziam perguntas capciosas para Cristo, para ver o que ele falava, para depois tentar prejudicá-lo. Não é discípulo, é perseguidor. Mas aqui Jesus está fazendo um convite para quem quer ser discípulo. Porque para ser perseguidor não precisa convite. Essa praga caminha. Ela sempre vem. Ela sempre está. Ser discípulo de Jesus é obedecer o seu comando. Obedecer o seu comando. João capítulo 15, versículo 14. Olha só. João capítulo 15, versículo 14. Olha o que diz ali. Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia. João capítulo 15, versículo 14. Vamos pregar a Bíblia. O povo precisa de Bíblia. 15 e 14. O que diz aqui? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tem muita gente dizendo que é cristão, mas não obedece o que Jesus mandou fazer. Tem muita gente dizendo que é seguidor de Cristo, que é discípulo, mas não faz o que Jesus mandou fazer. O que é ser discípulo? É caminhar nos seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Hoje nós vemos um evangelho diferenciado, um evangelho com caminho largo, um evangelho num atalho cheio de lodo, um evangelho muitas das vezes aonde a libertação, aonde o pecado não é combatido. Hoje nós vemos um evangelho sendo pregado de um amor que não pertence para Cristo. Porque o amor de Cristo transforma, o amor de Cristo restaura, o amor de Cristo purifica, o amor de Cristo liberta. Seguir a Cristo é caminhar nos seus passos. Seguir a Cristo é obedecer o seu comando, o que ele diz, é ser amigo dele. A Bíblia diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aí eu pergunto para você: como está a tua amizade com Cristo? Como é que está a tua vida com Cristo? Como é que está? E nós encontramos aqui um paradoxo aqui muito grande a ser compreendido. Primeiro, certamente aqui os discípulos ou o discipulado, ele implica
existência humana. Por quê, pastor? Presta atenção. Os valores de um discípulo, eles estão invertidos. Para ser um discípulo de Cristo, presta atenção você que está me ouvindo aqui pelas redes sociais. Para ser um discípulo de Cristo, para ser amigo de Cristo, um seguidor de Cristo, ganhar é perder. E perder é ganhar. O discípulo, ele vive num mundo de ponta cabeça. Para ele, ser grande é ser servo. E servo de todos. Para o discípulo, ser rico é ter a mão aberta para dar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Mas interessante, meus queridos irmãos, que Satanás, ele promete glória, mas no fim só acaba em sofrimento. Agora olha só que diferença. Jesus, ele oferece a cruz, mas no fim ele oferece a coroa que conduz à glória. Se você fazer a escolha certa, se você escolher a cruz, se você escolher renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, o teu final será nas mansões celestiais. Como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? É um paradoxo muito grande para ser compreendido. Mas o primeiro lugar, como é que ela ganha a vida perdendo? É quando ela busca felicidade em Deus ou sem Deus. Olha só, como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la. Primeiro é quando ela busca a felicidade sem Deus. A felicidade sem Deus, pastor. Nós vivemos numa sociedade embriagada pelo hedonismo. As pessoas, elas estão ávidas pelo prazer. Elas fumam, bebem, dançam, compram, vendem, viajam, experimentam drogas, fazem sexo, na ânsia de encontrar felicidade. Mas depois que experimentam todas as taças de prazeres, elas percebem que não havia aí o ingrediente da felicidade. Não encontram a felicidade. Quando eu olho para Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, ali Salomão, ele buscou a felicidade no vinho, buscou a felicidade nas riquezas, buscou a felicidade nos prazeres, buscou a felicidade na fama, e ele viu que tudo era vaidade, tudo não passava de vaidade. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 até o 11. Abre a Bíblia aí, confere aí. Quando que eu ganho, mas acabo perdendo? Quando busco a salvação fora de Cristo. Há muitos caminhos que conduzem o homem para a religião, mas, meus queridos irmãos, há um só caminho que conduz o homem a Deus. O homem pode ter fortes experiências arrebatadoras, emoções na busca do sagrado, no afã de encontrar-se com o eterno, mas quanto mais ele mergulha nas águas profundas das filosofias e religiões, mais distante fica de Deus, mais perdido
a sua vida. Por quê, pastor? Porque não tem como encontrar salvação sem Cristo. Uma pessoa pode perder a sua vida quando ama o pecado, crê em superstições humanas, negligencia os meios da graça. Uma pessoa recusa-se a receber o Evangelho em seu coração, não vai encontrar salvação. Não vai encontrar salvação sem Cristo. Quando uma pessoa acha que está ganhando, mas está perdendo, é quando ela busca realização em coisas materiais. É, pastor, o mundo gira em torno do dinheiro. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela acha que ela pode, mais ela acha que ela é o cara, mais ela acha que ela é a última bolacha do pacote. E este é a mola que move o mundo. É o maior senhor de escravos, é o dinheiro. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo, é um espírito, é um Deus. O dinheiro é mamon. Muito se esquece de Deus, muito se esquece da fidelidade a Deus, muito se esquecem nessa corrida desenfreada, perde a vida por causa do dinheiro. A possessão de todos os tesouros que o mundo contém não compensa a ruína eterna. Mas se nós olharmos Mateus capítulo 4, você vai ver Satanás oferecendo: tudo isso te darei, tudo isso te darei. Quer fama? Te dou. Quer poder? Te dou. Quer status? Te dou. Quer nome? Te dou. Mas você vai ter que se prostrar. Você vai ter que se prostrar. Meus queridos irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram lá na Babilônia, eles e Daniel, ali, eles fizeram a diferença na Babilônia. E quando Nabucodonosor pediu para eles se prostrarem diante daquela estátua, daquela imagem, aonde ali a própria Bíblia diz que demônios trabalham atrás da idolatria, eles disseram: não nos prostraremos. Mas vocês vão para a fornalha. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Não nos prostraremos. Meus queridos irmãos, a possessão de todos os tesouros que o mundo contém não compensa a ruína eterna. Esses tesouros nem mesmo podem nos fazer felizes enquanto nós vivemos aqui na terra. O escritor Fernão Dias Pais Leme, o bandeirante das Esmeraldas, empreendeu a sua vida e ele gastou a sua saúde em busca das pedras preciosas. Mas quando estava com a sacola cheia de pedras verdes, pedras preciosas, a febre mortal atacou seu corpo e ele, delirando, tentava empurrar aquelas pedras para dentro do seu coração. Morreu só, sem alcançar a pretensa felicidade que buscava na riqueza. Aonde você está buscando a felicidade? No que você tem depositado a tua confiança? Como pode uma pessoa perder a vida aqui nessa terra e ganhá-la lá no céu?
Eu vou dizer para você, quando ela renuncia aos prazeres desta vida para receber a bem-aventurança eterna, essa é uma das respostas de como pode uma pessoa perder a vida aqui para alcançar lá. Ganhar o mundo e perder a alma é loucura. Beber as taças dos prazeres aqui, depois só ver a taça cheia de ira de Deus, é consumada insensatez. Os prazeres deste mundo, meus queridos irmãos, são falsos. Você que está me ouvindo, os prazeres deste mundo, o que este mundo oferece, é falso e passageiro. Mas a alegria em Deus é real, é eterna. Para ser discípulo de Cristo, para querer alcançar o céu, você precisa perder aqui para alcançar lá. Para ser discípulo de Cristo, para perder aqui e alcançar lá, você só vai conseguir se você renunciar às riquezas deste mundo para obter uma herança eterna. As riquezas deste mundo fascinam o nosso coração, mas não pode dar a felicidade, não pode nos dar a segurança, não pode nos dar prazer. O amor ao dinheiro leva o homem à renúncia, o céu. O amor ao dinheiro leva o homem à ruína e à destruição. Mas a herança eterna é uma riqueza inacessível. Quando nós olhamos, pastor, o que é perder a vida aqui para alcançar lá? Quando você renuncia à ilusão que se vê, para receber o real que ainda não se pode ver. O que se vê é efêmero. O que se vê, não vê, é eterno. O que se vê parece, mas o que se não vê dura para sempre. Nossa herança está segura nos céus, você não consegue ver, mas ela está lá, é garantida. O nosso tesouro não pode ser roubado. Por quê? Porque está lá no céu guardado. Nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão, nada pode prejudicar. Mas aqui nessa terra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não adianta você aí colocar cerca elétrica nos muros da tua casa. Não adianta você colocar câmeras. Não adianta você contratar seguranças. Não adianta. Porque o mundo, ele jaz em violência. Por mais seguro que você está, num castelo rodeado ali de muralhas, você não está seguro, porque você está sem Deus. Quando nós olhamos para este capítulo 16, versículo 21, o versículo 26, nós vemos uma variação aqui a ser observada. Versículo 26 diz bem assim: pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus conclama seus discípulos a fazerem uma avaliação. E assim como ele falou para os discípulos, para aquela multidão também, ele fala
autoavaliação. Mesmo que alguém chegasse ao cume, ao ponto de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma para conquistar essa posição, isso lhe traria real proveito? Não. Isso lhe traria real felicidade? Não. Isso lhe traria real paz? Não. Nenhuma vantagem terrena e temporal recompensa a perca da alma. Não. Nós temos 3 fatos importantes a partir do versículo 26, e o primeiro é: o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. Não, o dinheiro não consegue comprar. O dinheiro compra o travesseiro, mas não consegue comprar o sono tranquilo. O dinheiro compra a mansão, mas não consegue comprar a segurança dela. Transgredir com os absolutos de Deus, vender a consciência e a própria alma para amealhar riquezas, é um grande erro, é uma tolice. A vida, meus queridos irmãos, ela é curta, ela é um sopro, e o dinheiro ele perde o valor para quem é conduzido ao túmulo. A morte nivela o rico, a morte nivela o pobre, todos eles ali estão nivelados para a sepultura. Não adianta levar riqueza, por sua confiança ali na instabilidade, ali da efemeridade da riqueza, é estultícia. A apostasia de Jesus em nenhum lugar é recompensada com a posse do mundo inteiro. Você pode ser o cara para os teus amigos, você pode ser o cara lá onde é que você trabalha, você pode ser o cara aqui nessa terra, mas não adianta, não vai conseguir alcançar o céu dessa maneira. O salário muitas vezes será bem mirado, talvez 30 moedas de prata e uma corda, como nós temos capítulo 26, versículo 15. O que diz o capítulo 26 de Mateus, versículo 15, pastor? Nós vemos alguém que escolheu trocar Jesus por 30 moedas de prata. Capítulo 26, versículo 15. A Bíblia nos dá aqui um exemplo a não ser seguido. E disse-lhe: o que me dareis? E eu lhe o entregarei. E eles contaram em 30 moedas de prata. Quem foi esse camarada? Judas. Judas trocou Jesus por dinheiro. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Pastor, o que aconteceu com Judas? Capítulo 27, versículo 5. Abre a Bíblia aí, você precisa ler Bíblia. Chega de você tentar conhecer Deus por outros meios. Não, você precisa conhecer Deus através da palavra do Senhor, através da verdade. Olha o que diz capítulo 27, versículo 5. Diz bem assim, ó: e ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo foi enforcar-se. O que importa é como parecerá aos olhos de Deus o balanço da nossa vida. Até porque, depois de tudo, Deus é o auditor que ao final deveremos enfrentar. Ele vai prestar conta conosco. Meus queridos irmãos, a salvação da alma vale mais do que riquezas. A salvação da alma vale mais do que riqueza. É melhor ser salvo do que ser rico. A riqueza, ela só pode nos acompanhar até o túmulo, mas a salvação, ela será desfrutada por toda a eternidade. Jesus chamou de louco o homem que negligenciou a salvação da sua alma e pôs a sua confiança
nos bens materiais. A morte chegou, e com ele o juízo, e com o juízo a condenação. Agora eu pergunto: onde passarás a eternidade? A perda da alma é uma perda irreparável. O dinheiro se ganha, o dinheiro se perde. Mesmo depois de perdê-lo, é possível readquiri-lo. Mas quando se perde a alma, não há como reavê-la. É impossível mudar o destino eterno de uma pessoa. Meus queridos, Lucas capítulo 16, versículo 23 até o 26. Ali nós vemos o rico que estava no inferno. Não teve suas orações ouvidas, nem seu tormento aliviado. E ele olhava lá no seio de Abraão, no paraíso. E ele dizia: Senhor, quer ver? Abre a Bíblia aí. Lucas, capítulo 16, 23 e 26. Está aqui, ó. Lucas, não está aqui. Lucas 16, 23 a 26. Lucas 16, 23 a 26. E olha o que diz a Bíblia aqui. Olha só. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. A pessoa, depois que morre, ela vai para a eternidade. E não tem como o espírito dela voltar. Isso aí é demoníaco. Essa doutrina que o espírito vem e reencarna. Não, o que reencarna é demônio. O que reencarna é o demônio. A Bíblia diz que os que estão lá não podem passar para cá, os que estão aqui não podem passar para lá. E olha o que diz a Bíblia, no versículo 25 de Lucas, capítulo 16. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Olha o que ele fala, versículo 26, versículo 27. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Isso é uma alma que está lá no inferno, lugar de tormento. Lembrando que o inferno não é um lago de fogo. Inferno ainda é um lugar de tormento. E essa alma que está lá sofrendo, ela está sofrendo consciente, sabendo que ela teve oportunidade na terra, sabendo que ela ouviu a palavra na terra, sabendo que ela ouviu falar de Jesus na terra, mas ela ignorou. Quem sabe tem pessoas ouvindo essa live aqui e vai ignorar essa palavra. Porém, um dia você pode se arrepender. Então não faça o que esse rico fez. Depois é tarde demais. Ele falou: Pai Abraão, manda alguém
pai Abraão falou? Versículo 29. Lucas capítulo 16 e 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Versículo 31. E ele disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, que são vivos, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Aqui a Bíblia nem fala de espírito vir falar com a pessoa. Aqui está falando de pessoa ressuscitada. Entendeu? E tem uma seita aí que prega, entendeu? Prega que os espíritos vêm conversar com as pessoas. Não é espírito, não é familiar, não é ninguém, é demônio. É demônio. Entendeu? Presta bem atenção, leia a Bíblia que você conhecerá a verdade. Agora presta atenção aqui. Algumas pessoas vendem a honra, algumas pessoas vendem os princípios, algumas pessoas vendem a consciência, até mesmo a sua alma, para alcançar bens, para alcançar popularidade, para alcançar prazeres terrenos. Porém nenhuma quantidade de dinheiro, poder ou status pode comprar de volta uma alma perdida. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vender a alma por dinheiro é um péssimo negócio. Essa troca é um engodo. A um morto nada mais pertence. Ele é que pertence à morte. No julgamento final, essa conta não fechará. Haverá uma recompensa a ser considerada, pastor. Que recompensa é essa, pastor? A verdadeira recompensa não é aquela que acumulamos aqui nesta terra, mas a que Jesus trará consigo quando vier em sua glória. Que recompensa é essa? O galardão para dar àquele que vencer. Lá em Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Escolha Cristo. Escolha Cristo. Negue-se a si mesmo. Escolha Cristo. Renunciar os prazeres desta vida para obter a bem-aventurança eterna. Ela terá retribuição segura. Quem é que prometeu, pastor? Quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu foi Cristo. Ele prometeu: ser fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida quando vier o arrebatamento. Agora, aproveitar os prazeres do agora em detrimento das recompensas do porvir é perder a vida eterna. Alguns de seus discípulos viriam no antegozo essa glória de Cristo no monte da transfiguração, e essa glória seria robustamente revelada em breve no fulgor triunfante do seu túmulo vazio. Eles viram, eles seguiram a Cristo, e eles viram, e quando eles viram a glória, o Cristo ressuscitado, quando eles viram a porta ali, aquela pedra removida, o túmulo vazio, eles se lembraram do que Jesus tinha falado: no terceiro dia eu ressuscitaria. Quem quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu convido você nesse momento
A audiência está boa, mas a prudência nos manda terminar. Eu convido você nesse momento, você que não conhece Jesus, você ainda que diz que tem Jesus, mas não segue Jesus. Diz que tem Jesus no coração, mas quando você fala como um tolo. Você fala como um mundano. Você fala como se fosse possesso pelo Satanás. Você fala como se fosse uma pessoa que está num charco de lodo. Você precisa de Jesus. Jesus no controle da sua vida. A sua família será transformada. O seu casamento será transformado. Jesus no controle da sua vida. A tua paz será outra. A alegria será outra. Você vai ter segurança em meio a um mundo cheio de guerra. Você não vai olhar para esse mundo e procurar socorro, mas quando você precisar, você saberá que o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Entrega a tua vida para o Senhor e você vai ver a tua vida mudar. Jesus pode te libertar. Quem sabe você está aí acorrentado por esse vício, acorrentado. Quem sabe você gasta todo o teu salário na mesa do bar, na prostituição. Quem sabe você está aí com a tua família se ruindo e você não sabe mais quem procurar socorro. Eu quero dizer que Jesus é a solução para a tua vida. Levanta a tua mão para o céu nesse momento e diga: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero, Jesus, eu quero. Eu quero. E a palavra de Deus falou no teu coração nesse momento. A palavra de Deus, ela tocou na tua vida. É com você mesmo que Jesus falou. Você que, quem sabe, está a ponto de tirar a sua própria vida, achando que não tem mais solução. É com você que Deus está falando nesse momento. Você é muito precioso para Deus. A tua alma é preciosa para Deus. Satanás, o inimigo, o nosso adversário, ele quer destruir a tua vida. Mas Jesus, ele quer te dar vida e vida eterna. Levanta a tua mão nesse momento e nós estaremos orando. A igreja estará orando pela sua vida. Você que está aí nesse leito de hospital, desenganado. Quem sabe os médicos já até disseram: não temos mais o que fazer. Jesus pode operar um milagre neste momento, aonde você está. Aonde você está, Jesus pode operar um milagre. Nós vamos orar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor nesse momento. Se Jesus vier nesta noite, se Jesus vier no terminar dessa live, aonde tu passarás a eternidade? Aonde tu passarás a eternidade? Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Você que está afastado, nós queremos orar. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós falamos a tua palavra, Pai. Deus, a palavra, Senhor, que ela penetra até nas juntas e medulas. Então, Senhor, esta palavra, Deus, com a autoridade do teu nome, Jesus Cristo, vai adentrando, Senhor,
em cada vida, Senhor. Vai adentrando nos hospitais, vai adentrando, Senhor, aonde tem vidas, Pai. Vai, Senhor, operando milagres, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, todo vício, Senhor. Repreende nesse momento a palavra, Senhor, que a tua palavra diz que ela penetra até nas juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Senhor, toda depressão, todo trauma, todo problema emocional, Espírito Santo, Deus querido, começa a trabalhar, Senhor. Começa, Senhor, a transformar. Começa a trazer paz. Começa a trazer, Senhor, paz, tranquilidade, transformando vidas, transformando o coração, limpando mente, Senhor, limpando o coração, Pai querido, transformando, Senhor, esta vida que está com a mão levantada, para, Senhor, aceitar a Ti como Salvador. Deus querido, aceita, Senhor, perdoa, Pai Santo, escreve o nome no livro da vida. Recebe, Senhor, essas pessoas que estão voltando, essas pessoas que estão afastadas, mas agora estão se reconciliando. Recebe, Senhor, esse pródigo. Recebe, Deus, troca as vestes, Pai, coloca aliança de novo, calça, Senhor, Pai querido, limpa, Senhor, com a tua palavra, com teu poderoso sangue, purifica, Senhor, dos seus pecados. Abençoa, Pai, a cada um que está ouvindo essa live. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir nos quatro cantos da terra, Senhor. Abençoa poderosamente. Nós te agradecemos, Deus, por este tempo, por este estudo, Pai, e pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.